A líder da extrema-direita Marine Le Pen afirma que será candidata à presidência da França após suspensão da proibição imposta pela justiça. Boa. Então é isso, pessoal. Estamos aqui no formato novo mais uma vez. Espero que vocês gostem. Se não gostou também, Se não gostou tem uma também- notícia muito ruim pra você. Pois é. Vai ter 2 trabalhos. Mas a gente vai falar, cara, disso aqui um pouquinho de política francesa, né? Tem um tempo que não tem um desenvolvimento interessante na França. Aí a gente chegou a comentar, né? Quando a Marine Le Pen, ela ficou, enfim, impedida de disputar eleições. Acho que teve um episódio sobre isso, né? Teve. Agora tem nova reviravolta e isso impacta muito, na nossa opinião, né? A trajetória da direita francesa aí no longo, médio prazo. E aí tem que comentar, cara. Olha aí como é que o Polymarket ficou volúvel. Pois é, e aí, Volátil. cara, aqui foi quando teve a decisão e ela anunciou que ela de fato seria a presidente, porque antes, quem seria o presidente no lugar dela, pelo partido dela, era o Jordan Bardella, que o New York Times coloca como seu protegido, né? Seu protégé, que é esse cara aqui que é bem jovem, ele tem uns 30 anos, se eu não me engano. Pô, esse terno aí tá meio mal cortado, hein? Você não gostou do estilo francês? Caralho, tem No, isso? no braço, né? No braço não tá legal. Tá sobrando aí, o defunto era maior. Mas enfim, e aí, cara, uma reviravolta grande até, né? Uma reviravolta grande, porque ela é uma da líder meio que da extrema-direita, né? Entendo a extrema-direita em todas as aspas possíveis, assim, chamar... Cara, Marine Le Pen de extrema-direita é absurdo. É tipo chamar o Nigel Farage de extrema-direita, só não é de extrema-direita, assim. Total. A gente já fizemos várias críticas aos programas de governo do RN, né? Que é o partido dela. Especialmente por não dar uma resposta boa o suficiente para a economia francesa, né? Então, é um partido que depende muito do voto envelhecido, e aí por isso não pode relativizar pensões, salários, etc. Pautas de austeridade não voam, e ao mesmo tempo é um partido que fala sobre tem que gastar dinheiro, tem que investir, então é um partido da brasilificação da economia francesa. E pelo que eu tava vendo, o pessoal trata o Bardella como sendo meio que mais liberal do que ela, assim, né? Então ela tem esse ranço do que era uma direita nacionalista europeia um pouco mais antiga, que mais cética com relação à União Europeia, mais trabalhista, mais defender o direito dos trabalhadores, estado de bem-estar social, etc. Enquanto o Bardella já é um pouco mais moderno, que é tipo, cara, boa parte dos problemas da Europa é por causa da excesso de regulação do Estado, esse negócio de proteger os trabalhadores meio que não tá dando muito certo. A principal coisa que os dois concordam é anti-imigração, mas eles têm um perfil diferente. E no Polymarket você vê que é meio que ruim, foi uma notícia... Enfim, né? Até que ponto isso não é cedo demais pra dizer, mas uma notícia ruim pra direita francesa, né? Pro Rassemblement National, porque antes o Bardella tava na frente do Edouard Philippe. O Edouard Philippe, que é o cara do macronista, né? Então o Macron, ele é meio que o cara do establishment francês, né? Burocrático, né? Da formação típica do burocrata francês, e aí tem um continuismo nisso, né? Tem uma facção só de burocrata na França, que estudam na mesma universidade, a gente já falou sobre isso uma porrada de vezes. Pois é. E é meio que o grupo deles. Exato. E o Edouard Philippe, se eu não me engano, foi um dos caras que o Macron colocou como primeiro-ministro, né? Então ele já revezou vários primeiros-ministros, todos os caras acabam caindo porque a situação fiscal da França tá muito difícil, e os caras todos têm um viés meio liberal, meio Emmanuel Macron, assim, de, cara, poxa, a gente não... Veja bem, reforma de mercado, a gente não pode gastar muito. Óbvio que não de uma forma muito à direita, né? Então, sei lá, eles entregam umas coisas que eu considero meio babaquice, que é a parte ambiental da União Europeia, que é super estrita, meio que a serviço de nada. Uma coisa meio degrowth, né? Pra só atrapalhar o crescimento. Mas enfim, antes o Bardella estava na frente do Edouard Philippe, e aí com o anúncio da Le Pen, ela chega a ficar na frente por um breve momento, mas agora o Edouard Philippe já toma a dianteira, e a Marine Le Pen meio que estabilizou num nível um pouco abaixo do que o Bardella estava. Ainda tá mais competitivo, né? Tem que tratar as probabilidades dos dois meio que juntas, né? Meio com... Em tese, né, para apostadores um tanto faz, porque estão partindo do mesmo partido. Mas, de qualquer forma, é para abrir o olho. Mas a Le Pen, ela vai trazer aquele ranço, né? Ela é mais espantalhável que o Bardella. Com certeza. Ou do pai dela também. Ou do pai dela, né? Especialmente o pai dela que... Enfim, era um cara mais à direita mesmo, né? Era um cara de extrema direita, de fato. Né? E aí, ela já não é, e a gente já debateu muito isso aqui, que tá bem claro, é uma pessoa bem normal, né? Bem convencional, melhor dizendo, mas, de qualquer forma... Bem com ranço, é uma coisa meio Keiko Fujimori no Peru, entendeu? Pois é, eu acho que, cara, a Marine Le Pen, se fosse no Brasil, ela seria uma coisa meio Aldo Rebelo, assim, sabe? Eu sinto que essa direita europeia, que é bem diferente da direita inspirada nos Estados Unidos, sabe? É que o Aldo Rebelo é anti-Ibama, né, cara? Aí é foda. Então, mas a Marine Le Pen também não é muito pró-Ibama, sabe? É pró-Ibama meio que no Ibama sentido da francês. União Europeia, Mas
Sabe, ela definitivamente não seria o Eduardo Bolsonaro, sacou? Que é um cara super... Caraca, Estados Unidos é tudo, a gente tem que transformar o Brasil no Texas, a melhor vida possível é a vida do americano texano. Ela definitivamente não é isso, sabe? Isso nem existe na França, né? É. Vamos ser bem honestos, esse tipo de opinião política, ela já foi, enfim, eu ia falar uma palavra feia, já foi destruída. Na França, isso lá nos anos 50, 60. E aí tem as coisas que são tipicamente francesas também, né? Essas narrativas de soberanismo e tal. Na França é muito próximo de energia nuclear, cara. Então o gaullismo, né, nos anos 60, ele se pronunciou muito através de soberania energética, a possibilidade de um mundo sem fronteiras para o desenvolvimento através da energia nuclear. Então, por mais que a França seja um país ultra regulado, é um país cheio de usando nuclear, cara. E não para. E submarino nuclear, eles amam essa porra, tem até hoje isso, a ideia de França nuclear que é muito maneiro. Mas enfim, isso aí tá disperso por todo né, o espectro político francês. Eles concordam muito mais do que eles discordam. Eu acho que o candidato mais fora da curva é a alternativa de esquerda aí. Que é o Mélenchon, né? O Mélenchon, que é um retardado mental. Mas... É um retardado mental, enfim. E aí tem uma página da Wikipédia super completa sobre todos os pollings, né? Opinion polling, que são as pesquisas. Para eleição a gente vai passar por eles, mas já dando um certo spoiler, tanto o Bardella quanto a Le Pen performam parecido. Enquanto o Mélenchon só, se ele for para um segundo turno, ele seria destruído. Mas enfim, vamos falar da matéria propriamente dita aqui do que aconteceu e o que isso significa para o futuro da política francesa. Então, o retorno de Marine Le Pen deixou sua protegida, tá errado, é seu protegido, né? Porque o tradutor, por algum motivo, sempre bota essas coisas em feminino. Mas que seja, em segundo plano, será que eles podem unir forças? Durante meses, Jordan Bardella foi considerado o candidato da extrema-direita francesa à presidência, até que sua mentora, Marine Le Pen, o afastou da disputa essa semana. A relação entre eles pode definir a campanha. E aqui tem uma fotinho dos dois. Essa coisa de ficar chamando a Marine Le Pen de extrema-direita é uma parada que me incomoda, cara, porque a França ainda tem um partido mais à direita ainda, né? Que é o partido do Eric Zemmour, que, se eu não me engano, é Reconquête, né? Que é Reconquista. Então, por exemplo, agora, no Reino Unido, tá começando a aparecer uma alternativa mais à direita populista, meio que dos anos 2010. Então, o cara que carregou o manto de populismo em 2010 foi o Farage. De certa forma, o Boris Johnson até chegou a meio que ensaiar isso, mas foi o Farage. E agora aparece o Rupert Lowe falando, não, na verdade, a gente precisa de uma coisa mais à direita... There's levels to this shit, mano. Exato, a gente precisa de uma coisa mais à direita pra verdadeiramente consertar os problemas do Reino Unido. E na França tem o Zemmour, que já é esse cara há mais tempo, né? Então o Zemmour, ele é um judeu, bem velho, então, sei lá, logo de cara ele já com certeza não se daria bem com o pai da Marine Le Pen, porque ele era um antissemita mesmo. Aí o pai da Marine Le Pen era um cara meio extrema-direita antiga, assim. Mas ele já tem esse partido há bastante tempo, cara. Então, tipo, chamar a Marine Le Pen, o Bardella de extrema-direita, isso é muito retardado. E o Zemmour é expressivo. Se eu não me engano, ele fez perto de 5% das votações no último ciclo eleitoral francês. Sabe uma curiosidade, cara? Tem bastante judeu no partido do Zemmour. E aí, tipo, Paris é uma das grandes cidades judaicas do mundo, tá? Então tem uma comunidade judaica muito grande, muito forte. Dos países menos judaicos, né? Tirando os Estados Unidos e Israel, né? Exato. Eu acho que é a única cidade de fora desses dois que tem, né, uma quantidade expressiva de judeus. E lá eles são de extrema direita, cara. Boa parte deles, assim. A candidata do Zemmour para a prefeitura de Paris também era uma judia argelina, né? Se eu não me engano. E ela era uma pessoa bem à direita. Apesar de não ter feito uma campanha muito dura, né? Era uma campanha meio happiness, joy e tal. Mas assim, enfim, é sempre bom dar esses exemplos porque a galera, né? Vou afastando aí seu possível antissemitismo aos poucos. Pois é, mas vamos lá. A França recebeu na terça-feira, tá no proletar, uma resposta bombástica para a maior questão que pairava sobre sua política. Marine Le Pen será a principal candidata da extrema-direita à presidência no ano que vem, e não Jordan Bardella, seu protegido, elegante, bem vestido, com presença constante no TikTok, após uma decisão judicial que suspendeu a proibição de Le Pen concorrer ao cargo. Então o Bardella, ele ainda é visto como um cara bonitão, né? E então ele tem apelo tanto meio que dos twinks do Bolsonaro para as tias velhas, só que ele parece que tem um apelo meio que para as mulheres mais jovens também, sabe? Ele é visto como um cara real galã, assim. Ele é bonitão, né? Ele tá namorando um cara altão, né? Bem vestido. Ele namora a princesa da Sicília lá, né? Isso aí é um flex. É um flex, né? E na França eu vejo... Tem uns caras meio de direita, assim, na França, que falam muito sobre como tem uma... Cara, tem uns resquícios dos resquícios do que seria uma cultura meio aristocrática na França ainda, e ela se pronuncia em Paris, que é... Não sei se você já viu, né? Que os caras fazem meio que...
balls, né? Fazem bailes, assim, pros filhos meio que se encontrarem. Aham. E eles querem meio que preservar essa parada de, não, eu quero que meu filho case bem. E casar bem no estrito senso, que é tipo, eu quero que ele case com uma família com Boa. pedigree, assim, sabe? E aí, isso existe na França. Igual quando a gente fala sobre o catolicismo do Brasil, ele é muito diferente do catolicismo da América Latina, no sentido de que, sei lá, na Argentina, no Chile, etc., tem católicos muito mais conservadores do que no Brasil, né? Em muito maior número também. Em muito maior número. Na França, isso também existe. Tipo, o catolicismo francês, ele é bem de direita, sabe? Então, eu acho que o Bardella meio que... Eu acho que se casar com a princesa da Sicília, o caralho, é meio que um aceno a essa cena dos caras, tipo, que são truly ressentidos com a Revolução Francesa. Assim. É um flex absurdo, né? O Bardella é bonitão, bem nascido, bem criado, promissor. Eu votaria no Bardella. Enfim, com certeza, né? votaria na Marine Le Pen também. Enfim, que fique claro. Marine Le Pen, votaria? Henrique Zemmour? Porra. Semita? Você deixaria de lado? Não, meu brother in race aí fica pra próxima. Mas enfim, Mas isso abre caminho para outra questão, que pode ser mais difícil de responder. Quão bem essa dupla intergeracional se sairá junta, especialmente depois que o Sr. Bardella passou meses se preparando para substituí-la. Isso aqui, eu acho que o New York Times, cara, são foda. Sempre que tem a mínima potencial de ter uma racha num grupo de direita, eles ficam lá, cara, metendo pé de vaca, tentando abrir. A gente via muito isso no começo do governo do Trump, quando tava o Musk e o Trump meio que... Não é exatamente brigando, sabe? Mas tinham algumas visões que poderiam ter um certo conflito. E aí, caralho, a mídia americana, o New York Times, ficava hypando ao extremo, sabe? Ficou so indecent, né? Eles ficam tentando fazer parecer que ali há um conflito que na real nem existe, né? Mas, enfim, o Bardella é criação da Marine Le Pen. Ele é, tipo, criado em laboratório pra ser, tipo, meio Giga Chad, assim, da direita francesa. Eu não consigo imaginar que vai ter rompimento. E, de novo, eu nem acho, assim, apesar da gente ficou babando o ovo do Bardella de leve, assim, mas não é como se ele também fosse um cara de opiniões muito extravagante, muito forte, né? Fosse chamasse tanta atenção, assim. Ele é criado mesmo debaixo da asa da Marine Le Pen. Ele é um símbolo melhor, né? Ele é tipo um símbolo melhor, mas é um símbolo de continuismo também. Então não tem essa porra de... não, o Bardella, na real, vai lançar o próprio... Na França é bem fácil lançar um partido, né? Também. Então, o Bardella vai fazer o partido bardelista e aí a Marine Le Pen vai ficar fodida com o Rassemblement Nacional, vai dividir os votos. Isso é uma não hipótese. Isso é uma não hipótese. Eu acho que por exemplo, talvez alguns brasileiros fiquem, não, será que ele vai dar tipo uma de Nicolas, sabe? Aí vai trair o Bolsonaro e tudo mais. Cara, eu acho que, mano, aquilo. Nós não temos informações muito de insider da política francesa, igual, sei lá, a gente tem uns amigos americanos que às vezes falam sobre como a situação tá lá on the ground e tudo mais. Na França, absolutamente não, mas, cara, eu acharia isso inimaginável, tá ligado? Não. E, porra, ele é tão jovem, mano, o cara tem 30 anos, entendeu? Ele pode esperar um pouquinho, né, cara? Deixa a véia correr mais um ciclo e, porra, pra eventualmente lançar ele, cara. Eu acho até interessante, cara, como a política francesa, ela consegue produzir nomes jovens, apesar de ser, tipo, o país mais gerontocrático do planeta, assim. Né? Não sei se é o mais, mas... Um dos mais, né? Um dos mais, com certeza. Que a gente fez lá, lembra do episódio das pensões, né? A renda média do aposentado francês é maior do que a renda média do trabalhador francês. Isso, enfim, além da estatística assustadora, isso molda a sociedade. Mas, por exemplo, o próprio Macron também colocou o primeiro-ministro mais jovem da história da França. Que era um cara de uns 40 anos, assim, né? Ou até menos. Era menos, cara. O Gabriel Attal, né? Ele tinha uns 30 e pouco também. Pô, Bardella já tá no high rank em política desde os 20 e tantos, 25, 26. Agora tá com 30, quase virando primeiro-ministro. Isso pra mim é muito interessante, sabe? Como eles conseguem renovar as coisas de qualquer forma, apesar disso. Pois é. Enfim. Estamos oferecendo ao povo francês uma dupla. Um presidente da república e um primeiro-ministro. Porra, pra mim, isso aí, na minha opinião, deveria... Porra, sei lá, cara. Sepultou a manchete. Mano, e o governo francês, ele é semi-presidencialista. Então, o presidente, ele escolhe o primeiro-ministro, que é um baita poder. Ele manda em política externa, que no caso da França é particularmente relevante, porque a França é o único país europeu que ainda tem meio que um exército, ainda tem alguma presença internacional. Possessões ultramarinas, né? Pois é. Recentemente, na briga do Trump com o Irã, o Reino Unido mandou umas embarcações deles pra irem lá pra perto, pra proteger aquela ilha lá que eles têm, que estava sendo usada de base militar, estava sendo escoltada pela Marinha Francesa. O que mostra quão merda a Royal Navy, né, se tornou, tipo... Almirante Wellington, mano, É o Wellington que é o almirante? Não, o Wellington é o Duque, né? É o Nelson. Nelson, desculpa. Horatio Nelson. Horatio Nelson.
O Almirante Nelson, pô, se revirando no túmulo, mas é isso, a França ainda mantém um pouco de forças armadas e tal. A França deslocou também, cara, a marinha pro Levante ali, né? É verdade, pra proteger o Chipre e tudo mais. Proteger o Chipre e também se posicionar geopoliticamente, né? Tem proximidade cultural entre o Líbano e a França. Pois é. E a França também tem um peso muito grande na União Europeia, mas, em termos de política externa, quem manda é o primeiro-ministro, basicamente, né? Então, questões fiscais, talvez questões migratórias, na medida que existe política interna nisso. Não, governabilidade e tal, todo o trabalho de base, enfim, montar. É isso, né? É um modelo interessante, até um modelo próximo do português também, né? Que você precisa, tipo, de um líder e um melhor amigo, assim, do líder, né? Um cara leal a ele. É interessante, né? Pois enfim. falei. Não, só isso. Então, enfim, acho que essa é uma dupla vencedora, é uma chapa vencedora, por assim dizer. Após 3 candidaturas à presidência, Marine Le Pen, de 57 anos, é uma das figuras políticas mais conhecidas da França. Ela cresceu sob os holofotes da política, filha de Jean-Marie Le Pen, que fundou seu partido em 72, com base em uma combinação de racismo, nativismo e antissemitismo. Eu não sei quão racista ele era, mas eu sei que tinha muito político meio de extrema-direita nos anos 80 na Europa que era verdadeiramente racista. Antissemita ele com certeza era mesmo, assim. Bardella, de 30 anos, ascendeu de ativista adolescente à presidência do partido, agora renomeado Reunião Nacional, em pouco mais de uma década. Em muitos aspectos, os dois se complementam. O Sr. Bardella é visto como mais pró-negócios e menos hostil à União Europeia do que a Sra. Le Pen, uma populista clássica que certa vez defendeu que a França seguisse o Reino Unido para fora da UE. Com seu estilo fluente e apelo jovial, ele suaviza os traços mais rígidos de sua mentora mais velha. Cara, eu acho... Uma das coisas que eu gosto do Bardella é que quando a gente pensa no partido Missão e a gente vê, cara, o que tem de parecido por aí no mundo? Eu acho que não é bizarro falar que tem umas certas semelhanças com o partido lá do Rupert Lowe, sabe? Mas o fato que o líder do Missão é o Renan e o líder da porra do Restore Britain é um velho... Sabe, tem diferença, mano. Tipo, o Renan Santos é um cara que tá muito mais meio que por dentro das questões verdadeiramente geracionais, etc. Ele meio que dialoga com quem ele quer que seja a base dele, ainda mais a base intelectual, termo de ideias e tudo mais. Enquanto o Rupert Lowe, ele o tempo inteiro tá cometendo meio que boomerismos, sabe? E, cara, o pessoal do partido dele meio que tem que ficar passando pano, tem que falar... pessoal, pô, o bicho é meio velho e tudo mais. Enquanto se o líder do Restore Britain fosse um cara tipo Bardella, provavelmente ele não estaria fazendo isso. Porque ele passaria o dia no Twitter, mano. Ele estaria por dentro do que os jovens estão falando no Twitter, sabe? Ele seria mais hype, né? Eu não sei isso também. O Bardella, eu acho que o carisma dele, a autoridade que ele tem é uma coisa meio Fernando Collor, sabia? Não é tanto dele ser... Sabe, do cara bem nascido, bem criado, bonito e tal. Não tô querendo dizer que o Collor é popular, tal, que você é hoje, pelo menos. Mas a época, é um carisma tipo... Pô, vou votar... Eu acho que mesmo, né, apesar da gente já estar vivendo esse arco da modernidade, da pós-modernidade e tal, as pessoas não conseguem respeitar ou inferir a autoridade do que é bom. Sim. Do que é bonito. Né? E aí eu não sei se o Bardella é tão antenado, né? Eu nunca vi ele dando declarações muito fora da caixinha. Mas ele é uma liderança melhor porque ele não vem com histórico, principalmente isso. Não vem com histórico antissemita bizarro e racista. Ele é menos espantalhável, né? E assim, a moral tem um critério estético. Em algum nível tem, né? Acho que esse é um dos argumentos mais fortes do Nietzsche. Então por que você amassar uma barata é moral e por que você matar uma borboleta pode parecer Você acha que esteticamente a Marine Le Pen... deixa a desejar? O Macron ia gostar, né? Agora, não, mas o Bardella é mais... Acho que é mais respeitável, assim, é uma figura... Mas eu não acho bizarro também. Eu só acho que tem excesso de histórico, né? Excesso de passado. A liderança sabotada pelo próprio arco, assim. Mas, de novo, isso não quer dizer que ela vai perder, tá? Eu acho que esse episódio pode estar... Não pode ficar uma coisa meio... se for a Marine Le Pen, vai perder. Mas se for o Bardella, vai ganhar. Cara, mais um planejamento de longo prazo. Sim, uma coisa que eu acho também é que a Marine Le Pen, eu já falei isso, eu falei essa porra no episódio aqui com o Fujimori, acho que algumas pessoas me interpretaram meio mal, assim. Mas, cara, eu acho que para esses momentos de meio que grande, que você quer fazer quase como uma refundação nacional, eu acho que tem diferença você ser um homem e ser uma mulher, entendeu? E aí, tipo, a gente já falou disso várias vezes, sabe? Tem incontáveis estudos e o caralho que mostram que, cara, o gênio feminino e o gênio masculino são diferentes, especificamente para coisas que são, tipo, cara... ir completamente contra o consenso, você meio que forjar uma trilha nova, completamente inesperada. Isso é uma das paradas que mais claramente homens fazem melhores do que mulheres, entendeu?
Então, eu acho que pra ser um líder político mais convencional, eu acho que, tipo, não faz muita diferença ser um homem ou ser uma mulher. Agora, pra ser um líder político verdadeiramente, tipo, cara, reformador de eras, cara, eu acho que tendo a preferir um homem do que mulher. Eu acho que é mais fácil também pra mídia atacar mulheres, sabe? E aí, enfim, isso... Ah, porra, pessoal, isso é machismo. Não, isso é uma parada quase que empírica, sabe? Eu sinto que, por exemplo, as pessoas tinham muito mais ressentimento com a Dilma do que elas tinham com o Lula. Meio que baseado, porque a Dilma era idiota. Cara, mas até que ponto o Lula não é meio idiota também, tá ligado? Mas aí eu fui, não, carisma. Sei lá, a própria... A Dilma não tinha carisma. Oi? A Dilma não tinha carisma. Dilmãe? Cara... Tô gastando. A gente tava lá em The Trenches, mano, era difícil. Era difícil. Mas, sei lá, a Margaret Thatcher também. Muito mais espantalhada do que o Reagan, cara. Sendo que eles são políticos, tipo, iguais, assim, sabe? Não tem diferença nenhuma entre a Thatcher e o Reagan. E se você vê política interna britânica, os britânicos mais à esquerda odeiam a Margaret Thatcher num nível que os democratas não odeiam tanto o Reagan, sabe? Você acha que tem uma coisa meio antiga, né? Sobre liderança das mulheres, assim? Cara, eu não sei. Eu penso muito nisso, assim. Eu sinto que, ao longo da minha vida, sabe? Tive diferentes chefes. Eu tive chefes homens e chefes mulheres no trabalho. E eu funcionava tão bem quanto chefes homens quanto chefes mulheres, assim. Tive boas chefes mulheres, tive bons chefes homens e tive maus chefes dos dois gêneros também. Eu acho que a chefe mulher, ela costuma ir melhor quando ela é uma coisa mais mãe, sabe? Então, quando a chefe mulher ela é mais dura, eu sinto que é mais fácil as pessoas ficarem meio ressentidas, tanto homens quanto mulheres que estão abaixo dela. E aí tem estudos também, cara, que mostram que mulheres performam melhor quando tem um chefe homem do que quando tem uma chefe mulher. E isso não acontece com homens, entendeu? Então, tipo, se você tem vamos supor que você tem uma equipe que seja muito feminina. Especialmente, é melhor que você bote um chefe homem. Quando se você tem uma equipe muito masculina, não faz tanta diferença o chefe ser homem e ser mulher. Eu não sei, cara, eu sinto que... Já não observou isso? Na minha própria vida? O pouco tempo que eu passei pelo mundo corporativo. É porque eu nunca trabalhei com uma equipe muito feminina, assim. Eu sempre trabalhei em equipes muito masculinas, sabe? Mas eu sinto que, sei lá, cara, a gente já falou também, tem um estudo que fala sobre como que no futebol feminino, a forma como o capitão da equipe é escolhido é diferente, sabe? O basquete, cara. Não era futebol. Não, mas, enfim, no basquete também, sabe? Então, a ideia pode ser basquete que seja. É porque não existe capitão em basquete, cara. Entendeu? Mas era um negócio de distribuição de bola. Então, mas tinha um de capitão também, no futebol. No futebol, em geral, você escolhe o capitão, ou é um cara que tem meio que uma liderança, não é necessariamente o melhor jogador, mas ele é meio que um líder nato, sabe? Tem então, auctoritas. Tem auctoritas, então, Cafu 2002. Zagueiro Lúcio 2006. Exato. Ou então é só o melhor jogador, que é tipo o caso do Messi na Argentina, que aí nego respeita ele porque tipo, caralho, você é muito foda, você vai ser nosso líder. Enquanto no futebol feminino, aparentemente, se tem uma mulher que é realmente muito melhor do que as outras, ela não costuma receber a abraçadeira, a faixa, entendeu? Por quê? Os psicólogos interpretam que é porque tem meio que essa tendência mais igualitária das mulheres do crab bucket mentality, sabe? Que a gente já falou tantas vezes. Então, eu acho que num caso em que a Marine Le Pen vai ter que fazer uma presidência que vai envolver, cara, quebrar uns ovos, eu sinto que talvez o público, talvez os funcionários, sabe? Talvez a mídia prefira um homem quebrando os ovos do que uma mulher quebrando os ovos por motivos, sei lá, da natureza humana, entendeu? Cara, mas eu não sei também se é um pouco de bolha, né? Por, tipo, falar inglês melhor do que falar francês. Eu vejo mais coisa de política britânica, né? Mais comentário, né? Apesar de acompanhar a política francesa. E eu não sei se tem um papo tão radical vindo mesmo do RN, entendeu? Sim. Que é de vamos mandar todos eles de volta. Eu não sei mesmo também se a experiência migratória da França é tão traumática quanto a experiência britânica, entendeu? Você não tem The Rape of France, no geral. Claro que você tem cidades que foram destruídas pela migração. Marselha, Nice. Você tem a ascensão de violência urbana. Tem os bairros de Paris também. Nos bairros de Paris você começa a ver... De volta e meia aparece algum vídeo também da jovem francesa com medo de sair de casa ou que passou por uma situação traumática e tal, mas definitivamente não é tão disfuncional quanto. O que é até meio surpreendente, cara, se você parar pra pensar assim. Faz você pensar que, caralho, realmente o Reino Unido... Porque também não é como se essas diásporas migrantes para a França fossem excepcionais, né? Fossem particularmente boas, mas o Reino Unido fez um trabalho top-notch de escolher os piores seres humanos possíveis para imigrar. Então, mas eu acredito um pouco nisso. Eu acho que, um argelino, ele é muito mais
ele vive uma sociedade mais próxima do que do Ocidente do que um paquistanês, sabe? Ou do que o cara da Somália, tá ligado? Ou da cara, Síria até, tipo... O norte da África, quanto mais perto de Marrocos você vai chegando, mais... Ocidental. A Tunísia também é um lugar bem ocidentalizado. Né? Bom, tem muito marroquino, bom, também. Mas tem muita gente de África subsaariana, cara. Mas aí, de novo, tem uma distinção também entre África francesa e África inglesa, né? Esses processos de aculturação são bastante diferentes. Tem muito senegalês na França, muito malê, né? Tem esse tipo de diabo. E não dá tanto problema, cara. Dá um pouco menos problema. Então, não sei também se a proposta da Marine Le Pen é tanto de... Óbvio que é para travar a imigração, é para, inclusive, iniciar talvez um pouco o processo de reimigração, pelo menos desses tipos mais problemáticos, porque também, da mesma forma, você tem muita estatística de crime francesa, e aí você consegue perceber claramente que tem um perfil típico, e aí geralmente o perfil do norte da África. E eu acho que, nesse sentido, eu não sei se vai precisar ser algo tão chocante. Né? Eu acho que as coisas da França, elas são metade imigração e metade competitividade, agenda econômica, assim, né? Aí nesse sentido o Bardella tá mais pronto, né? E isso talvez seja mais difícil dentro da França, cara. Pois é, uma coisa também que eu vejo muita gente falando, cara, que a polícia francesa, aparentemente, ela é mais truculenta, muito mais truculenta do que a política britânica. A polícia, desculpa. A polícia britânica é uma das mais soft do mundo, tanto que os caras nem carregam arma. Enquanto a polícia francesa, ela é famosamente meio agressiva. E isso é, cara, desculpa, mas isso é bom pra você coibir problemas de crime, sabe? Então, sei lá, o que o pessoal fala, cara, o nego conta meio que uma história da formação da polícia francesa, que teve a França de Vichy, e aí, a ocupação nazista na França, né? E aí muitos militares e muitos policiais foram meio que treinados pelos nazistas. Eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Tô só replicando uma história. Mas eles foram meio que treinados pelos nazistas pra, tipo, cara, crackdown em qualquer coisa, beleza. Aí essa experiência serviu pra tornar a polícia francesa mais brutal. Aí teve a Guerra da Argélia, que foi brutal, foi muito brutal. E esses caras voltaram pra França e entraram pra polícia, tá ligado? Porque se você tem uma experiência meio militar, meio de guerra, por que não ir pra polícia? E aí esses policiais que voltaram, eles eram particularmente racistas, sei lá, eles eram meio xenofóbicos, assim, contra as pessoas da Argélia. Então tem meio que essa tradição da polícia ser meio que violenta, ela acaba sendo bom pra não permitir que essas loucuras que acontecem no Reino Unido aconteçam na França, sabe? O que a gente viu do caso lá do Henry Novak, que é um indiano Sikh, esfaqueia um garoto britânico, e a polícia vai lá, deixa o indiano seguir a vida, e enquanto algema o garoto britânico. Supostamente isso nunca aconteceria na França por causa dessa polícia mais hardcore, entendeu? Aí eu acho que tem um ponto nisso, que apesar da França ser o berço do iluminismo, ela é um país menos liberal do que o Reino Unido. Então, exato. É porque quanto mais cedo você entrou meio que na esteira do iluminismo, meio que mais tempo, mais você tem tipo um iluminismo anterior e mais tempo você teve meio que pra corrigir os problemas do iluminismo, sabe? Mas tu sabe que eu acho que é em boa parte só por causa da continentalidade da França mesmo? Você acha que eles são um pouquinho Alemanha, né? Cara, não, você tá inserido num sistema que não é de isolamento, né? Então eu acho que o desdobramento do Reino Unido, assim, tipo, o desenvolvimento do Reino Unido é diferente até por não ter sido ocupado também. Com certeza. O trauma da ocupação é muito importante. Porra, a França, cara, teve problema de grupo paramilitar, imbróglios com grupos paramilitares domesticamente até anos 70, 80, cara. Que isso foi desescalar. Então, assim, é um país mais sério, mais truculento, mais violento mesmo, e tá inserido em outra tradição mesmo. Então é berço do iluminismo, mas é berço de uma porrada de outras coisas, né? É berço de basicamente tudo, vamos ser honestos, esse é o ponto, eu acho. Mas tem muita coisa que é a Inglaterra também, né? Tipo, o liberalismo inglês, através dos Estados Unidos, é uma coisa que mesmo é muito influente também. Não, é influente, mas é isso, né? Esse que é o pensamento inglês, né? Sim, mas típico. Enfim. Mas enfim, aí eu acho que essas coisas acabam coadunando também pra França ser um lugar um pouco mais... um pouco diferente do Reino Unido, desdobramento diferente. Pois é, aí o pessoal tá falando aqui, não sabe ao certo como ele se adaptará à nova realidade, após 15 meses desempenhando o papel de braço direito da senhora Le Pen, quando seus sonhos presidenciais pareciam praticamente extintos, ele volta a ser seu braço direito. Por todos esses motivos, analistas e membros do RN afirmam que Le Pen pode ser uma aposta melhor do que Bardella para concorrer como candidata. Beleza. Aí fala um pouquinho dela, a gente já falou sobre isso. Os problemas legais da senhora Le Pen podem ser um risco, ok. Aí, o Bardella é da classe trabalhadora dos subúrbios, mano. Talvez não seja um cara... Eu sabia que ele tinha uma família com raízes de imigrantes italianos. Talvez não seja um cara tão meio que bem nascido assim, entendeu? Não, cara meio Napoleão. Não, ele é bem nascido, né?
Digo que ele é... Ah, tá, bem nascido. Bem Você diz nascido literalmente ele é bonito. Não, ele é bonito e bem criado, pô. Isso é Tá, bem entendi. nascido. Quando Aí você ele falou não é bem um nascido, eu achei que tava falando do pedigree dele. Não. Eu conheço sobrenome. Se bem que tem muita família italiana também na França, né? Por causa dos acordos do Cavour, né? Tem uma boa parte do Piemonte ali que foi anexado. Enfim. Pois é. Então, o senhor Bardella se apresenta como um político capaz de dialogar com as angústias cotidianas das pessoas, mas recentemente demonstrou um gosto pela alta sociedade. No mês passado foi visto em Mônaco com sua namorada glamurosa, Maria Carolina de Bourbon de Cecily, uma princesa italiana e influenciadora digital. Você vê ele com a moça aqui. Cara, eu não acho, cara. Eu não acho que ninguém vai ficar puto, cara. Mano, sinceramente, você acha que alguém... Puto? Com isso? Com isso. A ideia de que, tipo, o cara é bonitão e ele arranjou uma namorada, talvez eventualmente esposa, que é bonita. Porra, brother. Tem que ser um mongoloide pra ficar puto. Alguém É porque o New York Times tá fazendo esse argumento, cara. Ó, o próximo parágrafo é isso. Os críticos afirmam que o relacionamento prejudica suas credenciais populistas, que já estavam em questão devido aos seus esforços para conquistar parte da elite francesa. Era o que eu tava falando. Isso é claramente um esforço para conquistar um pedaço da elite francesa meio reacionária, o que eu acho bom, entendeu? Cara, eu acho que ele só arrumou a mulher maneira mesmo. Sei lá. Exato. Não sei se é muito estratégico. Pra mim, criticar isso é igual criticar o Trump, tipo, não, o Trump não é verdadeiramente um populista porque, porra, ele é bilionário, mora na Quinta Avenida, a casa dele é toda de ouro. Tipo, às vezes, você fazer umas coisas meio deslumbradas, meio que te aproxima do povo, de certa forma, sabe? O cara quer alguém pra admirar, né? Não quer necessariamente uma cópia, né? Não quer um líder sindical, porra, necessariamente. Sei lá, eu acho que meio bizarro, né? Não sei, eu não acho que, o Bardella tá muito bem vestido, a namorada dele é muito bonita, eu quero um maluco plebeu, assim, as pessoas vão optar por dissociar do Rassemblement Nacional, não sei. Acho que não. Pois é. Enfim, o resto aqui tá falando sobre ele e tudo mais. Vamos ver sobre os opinion pollings. Então, cara, primeiro os polls do primeiro first round, né? Então, do primeiro turno. O Rassemblement Nacional é esse azul mais escuro que tá em primeiro lugar, né? Então, cara, é aquilo. É basicamente garantido que a Le Pen ou o Bardella vão ao segundo turno. O amarelinho é o partido do Macron, é a cor do partido do Macron, que tá indo mal. Em vermelho é... Agora, pela sigla eu não vou conseguir matar de cabeça se é... É o Mélenchon. Não, tudo bem, é o Mélenchon, mas isso é o Mélenchon sozinho ou é o Mélenchon naquela frente ampla de esquerda, entendeu? Não, eu acho que por ter várias outras cores não deve ser não, cara. Tem claramente um ali que é o Verdes, né? Deve ter um Partido Comunista da França, que lá tem também. Pois é. Mas é isso, o ponto, cara, é justamente que eles podem estar numa posição muito boa, né? Ser o maior partido francês, mas quando chega na hora da eleição, você já sabe o que esperar, né? Que é justamente cordão sanitário, né? Cordão sanitaire. Pois é. E aí vai juntar a porra toda, vai a coalizão mais bizarra do mundo, e aí eles vão, de repente, conseguir superar. Cara, nesse gráfico aqui, inclusive, mostra que o Bardella tá na frente da Le Pen, cara. Pra você ver, então, o Bardella, ele é o pontilhadinho, enquanto a Le Pen é o firme. E você vê, cara, bem na frente, tá ligado? Bem na frente não, mas bota aí uns 5 pontos na frente, talvez. Faz diferença. Idealmente seria passar dos 50, né? Pra garantir, mas vamos ver. É porque, de novo, né? O Mélenchon, ele cooperou, né, com o partido do Macron, né, nas eleições dos distritos franceses. Eles tentaram compor o governo, isso não deu certo. O Mélenchon realmente ele tá mais apartado. Todo mundo fala que o Mélenchon só é um retardado, assim. As pessoas falam que, igual é muito comum no Brasil você criticar o Bolsonaro por ser burro, que é uma crítica que a gente coaduna. Em Portugal criticam muito o André Ventura por ser meio burro também. O nego fala a mesma coisa do Mélenchon. Eu acho bem retardado, cara, porque ele tá navegando, né? Ele tá surfando uma onda de pessoas de extrema esquerda e imigrantes, né? Então ele precisa muitas vezes trazer posições históricas da França. Na França, você vê como faz diferença um país sério, um país verdadeiro. Né? Mas tem tradição, cara. As pessoas tem o debate ele não é completamente aberto. As pessoas têm consensos nacionais, entendeu? Não dá pra você chegar assim, não, na verdade a França deveria abdicar da sua presença no Sahel. Você vai ser tomado por retardado, entendeu? O tipo de coisa que o Mélenchon fala. Então ele é muito pouco mainstream. Eu acho que o RN e o partido Macron tem muito mais a ver, cara, em muitos sentidos, né? O Mélenchon também é um cara
muito heterodoxa de economia, né? Que expandir muito gasto, expandir muito previdência. Mais dinheiro, mais gasto, mais tudo. E as pessoas sabem, né? Tipo, debate público é informado. Então as pessoas sabem que isso não necessariamente faz sentido. E o déficit na França já é gigantesco, entendeu? Pois é, então, entendeu? Então não é um cara sério, ficar fazendo populismo sobre a Palestina. Eu tenho meu tio parisiense lá, porra, ele me fala muito, 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 muito mal do Mélenchon, assim. O seu tio parisiense, ele gosta de quem? Você sabe que ele não gosta do Mélenchon. De ninguém, ele odeia o Mélenchon. Ele não gosta do Macron muito. Você falou que ele é um cara meio... Ele é bastante Ele é um cara meio... cínico. Com areia, meio arisco. Ele é um cara chato, ele é um cara cheio de espeto. Enfim. Mas ele odeia o Mélenchon. Você vê nas porcentagens, o Zemmour tá aparecendo aqui com, cara, 3, 6, 5, 4%, sabe? Então o Zemmour, eles têm uma certa votação e a Marine Le Pen disparada na frente, né? 32%. E o Mélenchon aqui também, cara, é bem abaixo. Apesar de que na última eleição ele conseguiu fazer meio que uma frente ampla com todos esses caras de esquerda. É. Enfim. Vamos partir pro segundo turno. Pera aí que tá meio... Caralho, colocaram o François Hollande em algumas simulações ali na parte de cima. Caralho, vai voltar pra cena do crime? Ó, no segundo turno, você vê o Felipe... Ah não, o Felipe nem tecnicamente nem é um macronista, né? Ele é desse partido aqui, o Seria um partido de direita, mas ele enfim, é do grupo do Macron, né? Mas ele, cara, é a pessoa mais competitiva contra a Le Pen, né? Tem algumas pesquisas aqui que ele estaria até ganhando, cara. Não sei se é garantido que ele é o candidato, né? Mas não sei. Sim. Ele é um macronista, apesar de não estar no partido do Macron, mas seria de continuismo. Ele também foi primeiro-ministro. E outro cara que está sendo testado ali também foi o primeiro-ministro, né? Que é o Attal, né? Foi o mais jovem da história da França. Ele é bem jovem, cara. Mas aí a Marine Le Pen aparentemente só ganharia... Ganharia dele. Ele não teve uma passagem muito boa, tá? Ele teve uma renúncia... um trabalho muito difícil. Trabalho fudido, mas ele teve uma renúncia expressa, aí o Macron teve que dissuadir ele de abdicar, e o cara, então... Não sei se também tá pronto pra posição, né? Isso pode transparecer um pouco pra popularidade dele. Aí esse retardado mental ele tem que se fuder mesmo. Mélenchon, cara, na hipótese... Eita, o que aconteceu? Na hipótese do Mélenchon ir na frente da Marine Le Pen, ele só seria... Se ele conseguir ir pro segundo turno, ele só vai ser destruído, se ele ganhar ligado? do grupo do Macron, ele deve ser triturado, cara, nas eleições. Esse Ruffin, eu não conheço, não sei se é plausível, cara, como oposição. Pois é. E aí na hipótese do Bardella, a gente tem o mesmo gráfico aqui do primeiro turno, ele continua performando muito bem, né? Bem parecido com a Le Pen, 30 e poucos %. E no segundo turno, cara, é meio que igual também, né? Sabe? Então tem algumas... O Felipe é o único cara que pode derrotar ele. E aí o Attal... Porra, Glucksmann... Glucksmann é um esquerdista, né? Mas ele tá no partido... Não tá no partido macronista, mas ele é um esquerdista. E o Mélenchon também seria absolutamente destruído, tá ligado? Mas ele vai um pouquinho melhor, né? Tipo, ele chega a bater 70% contra o Mélenchon, dependendo do instituto e tudo mais. Isso aí seria uma lavada absurda, né? Cara, a questão é... A Marine Le Pen também, ela vai fazer uma campanha de tornozeleira eletrônica, né? Não sei se tu viu essa sim, porra. Eu vi. É uma coisa meio Dark Horse da parte dela. Cara... Mas sei lá também, mano, bota a calça grande, entendeu? Esconde essa porra aí, eu acho calça larga, né? Bota a calça larga. Não, eu não acho que isso chega a afetar, não, mas assim, vai concorrer sob júdice, né? E aí parece também que o processo dela vai avançar para a Suprema Corte Francesa. E aí pode ter reviravolta, né? Pode cair, né? Essa decisão, e aí pode voltar o Bardella pra disputa. Então tem que ficar de olho, cara. É decisivo, é ano que vem, né? Então tem bastante tempo ainda, tem muita água pra correr debaixo desse moinho. Sim, cara, eu ficaria, sinceramente, eu acho que seria muito legal se a porra do Bardella concorresse, porque, cara, renovação política, né, cara? Cara jovem, mano. Chega de velho. Ela nem é tão velha, ela tem 57 anos, sabe? Ela só é francesa mesmo, né? Mas, porra, cara, imagina se tivesse o porra do Bardella com 30 anos, mano, presidente da França, com foda isso não seria, entendeu? Seria irado. Eu acho que, porra, seria muito bom. Parte do... Nós até respeitamos o Macron, parte da parada é que ele só é novo, mano. Ele é um cara novo, ele é um cara energético, entendeu? Eu acho que de novo, eu não sou um cara anti-Macron, também não tampouco um macronista, mas eu admiro o cara, mas eu acho que não tem o que fazer, cara. Eu acho que não tem o que fazer. Ele, porra, eu acho que a gente, né, o pessoal que estuda a história da França vai olhar o governo Macron e falar assim, cara, esse maluco navegou tempos sinistros, assim, né? Ele ter conseguido permanecer presidente da França, porra, foi uma coisa bastante complicada. A ascensão dessa nova direita, uma esquerda também ganhando muita atração, uma esquerda mais radical, cada vez mais jovem. Ele ter conseguido permanecer no lugar. Mas não tem mais o que fazer, cara. Não tem mais o que fazer. Sim, eu acho também que... Cara, se a Marine Le Pen nessa eleição não ganhar, se ela concorrer e não ganhar, eu acho que o nego vai só esquecer ela, cara. Porque aí, pô, já tentou 4 vezes.
Você foi melhorando, mas nunca chegou a ganhar, mano, dá chance pro garoto aí, pô. Sabe? Se ela quiser mais uma vez, aí vai ser uma coisa meio de Cronos, assim, sabe? Total. Saturno. Vai ser uma coisa meio... Porra, Cada vez mais eu tô nessa vibe, cara, de... jovem, mano. Cara, tem que ser... Youngsters, mano. Tem que ser youngsters, on the streets, on them corners, né? Não sei. Eu, inclusive, achei meio esquisito ela voltar tão rápido assim pra disputa, né? Sei lá. Achei que ela podia ter sido mais graciosa, dado que ainda tá sob júdice, né? Dado que vai ter condenação, vai ter tornozeleira. Mas eu não sei também, cara. Talvez seja melhor só falar, não, vai ser eu. Pra galera, pra não dar esse tipo de oportunidade pra galera ficar sombrecenta, entendeu? Deixa o molecão ir, entendeu? Deixa Não o sei, molecão. cara, não sei. Isso exige uma grandiosidade muito grande, né? Existe uma capacidade de abdicar do que você acha que você merece muito grande. É raro, muito raro de observar. A única coisa que eu não gostaria, cara, e aí eu acho que tá safe, e o Bardella não vai mudar nada. Eu sou um grande fã do soberanismo francês. Grande fã. Isso Sim. aí eu só acho foda. E eu acho que não tem a menor chance disso mudar. Então, pra mim, não faz diferença o Macron estar, o Macron sair. O Macron é um grande soberanista francês. Né? Eu acho que o Bardella consegue levar assim, tranquilo também. Pois é, mas enfim, pessoal. Entre no nosso site www.novosclasses.com.br, tem conteúdo extra, exclusivo, gratuito e pago. Se você quiser assistir, você vai ter que... Pelo menos assistir os exclusivos você vai ter que pagar. 2 planos, um de 15 e um de 30 reais. E tem esses aqui também que são Cara, esse vídeo gratuitos. dos Gunners não para de pegar view, cara. 2.700 views. Pois é, assistam esse vídeo, pessoal. Ele é muito bom. E assina depois. E é isso. Espero que vocês gostem desse novo formato. Dá uma mensagem aí pra galera. Forte abraço, senhores. Até breve.